Oi, segundo ano, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês vão assistir a esse vídeo aqui, né? Então, aqui, professora Franciane, mais uma vez, passando para ministrar a aula de literatura, né? Lembrando que nós estamos trabalhando o romantismo, né? Às segundas-feiras quinzenais, a parte da literatura, né? Até porque uma segunda nós combinamos de trabalhar a parte gramatical e outra segunda a parte de literatura. Então, estamos aqui nesse momento para trabalhar com a parte de literatura, tá? Então, sendo mais rápido, eu fiz aqui uns slides, né, para a gente compartilhar aqui o romantismo hoje, né, e o assunto, ou seja, não vamos estender muito, nós vamos trabalhar apenas com dois autores, dentro do romantismo e poesia, e eu dividi da seguinte forma, né? Primeira e segunda geração, com dois autores bem significativos, tá certo? Então, a aula de hoje iremos estudar romantismo e poesia, primeira geração, e também poesia para a segunda geração, observando que são características bem diferentes, né? A primeira geração vai trabalhar mais essa era nacional, né? Esse ufanismo, os valores primitivos, os valores nacionais, né? O índio como personagem central dentro dessas poesias, mas há também um saudosismo, um lirismo dentro desses poemas da primeira geração do romantismo, e já na segunda geração nós vamos trabalhar mais com essa poesia mais inspirada em Byron, que é o byronismo, o ultrarromantismo, né? Essa poesia que trabalha mais a questão não do saudosismo em si, mas da depressão, do sentimento mais exagerado, que eles são conhecidos como ultrarromântico. Então, fica bem aí a dica para ver a diferença, né, da primeira geração para a segunda geração. Mas nós vamos trabalhar aqui com a parte da poesia no romantismo, né? Então, Suspiros Poéticos e Saudades, para quem não lembra, retomando a aula passada, foi uma obra que foi um marco, né? Que deu início à fase do romantismo no Brasil, chamado essa fase de a era nacional, né? Por que a era nacional da literatura no Brasil? Porque por esse perfil nacionalista, por esse perfil ufanista, né? Até exagerado, pela emancipação política, né? Mas porém ainda não é que eles copiem o que está ocorrendo lá na Europa, né? Mas eles tentam ainda seguir, né? Ainda há um chamado afrancesamento cultural, né? Dos romances. Destaque das nossas virtudes, nas suas poesias, criação de um herói nacional, que é o índio, para poder valorizar realmente as virtudes, já os problemas não são colocados, mas muito mais vendido, né? Esse Brasil, essa imagem do Brasil pela poesia, através mais das virtudes do que dos problemas, tá certo? Então, é chamada Era Nacional da Literatura. Gonçalves Dias, né, na Canção do Exílio, que é uma poesia muito conhecida e que eu vou mostrar para vocês que é uma poesia tão conhecida, né, que inspirou autores de outras gerações, de outros contextos de época, como autores mais contemporâneos, ou lá do modernismo, né, a parodiar, né, a falar, a dialogar com a canção do exílio de Gonçalves de Magalhães, aliás, de Gonçalves Dias. Né? Então, Canção de Exílio, uma poesia romântica do escritor brasileiro Gonçalves Dias, foi criada em 1843, quando o autor se encontrava em Coimbra, em exílio, e ressalta o patriotismo e o saudosismo. Né? Então, por isso que a gente tem que entender o contexto de época, o contexto histórico, como é que aqueles autores viviam naquela época, que foi o que eu sempre venho falando, para poder entender por que esse autor se expressa, né, de forma literária, porque a literatura é a arte da palavra. Então, por que ele se expressa dessa maneira? Por que ele fala de uma determinada maneira? Então, a gente tem que retomar a estudar o contexto de época, o contexto
literário para poder entender, ok? Então, aqui, ó, a canção do exílio, para quem não lembra, mas que é muito batida, muito conhecida, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como o lar. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Esses mar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que daqui aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então a gente pode observar aí a natureza, a presença forte da natureza, o saudosismo presente nesse poema, né? Ele diz: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Né? Ele ainda tem esse objetivo, essa meta, né? Minha terra tem palmeiras, ou seja, ele vem de um Brasil pela natureza, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Então, é aquela questão mesmo da Made in Brasil, né? Vender um Brasil, a imagem de um Brasil, de que ele está exilado, com saudosismo, mas apresenta, né, dentro dessa poesia, as virtudes da fauna, da flora, então bem característico mesmo do romantismo primeira geração, né? A valorização do nacional, falar através da imagem da fauna, da flora, né? E apresenta aí um subjetivismo em relação ao saudosismo, tá? E esse texto ele dialoga muito com outros textos, né? Com outras poesias, com letras de músicas, que foi o que eu falei para vocês, né? Lá, cá, tá certo? Então vamos ver aí a canção do exílio, né? Pelo poeta João Paulo Paes, já no modernismo, já bem mais para cá, tá certo? Então olha aí como é que ele faz. Lá, a, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cabá, né? Então ele já faz uma espécie de paródia com a canção do exílio, facilitado, ele até diz assim. Por que facilitado? Olha só, com interjeições, com pequenas versos com uma palavra só, né? Ele trabalha a questão da ironia, com o exílio, né? Onde ele diz: para o exílio resta o bar, ou seja, não estou nem aí. É mais ou menos isso. Então, vocês depois interpretem também. Tá? Então, nem sempre o autor vai dialogar com outro autor, e principalmente de épocas diferentes, concordando, mas parodiando, né? Fazendo ironia, utilizando de metáforas, de poucas palavras, por isso que ele diz canção do exílio facilitado, e é bem característica desses textos do modernismo, esse tipo de estrutura aqui. Outro autor que trabalha, né, e que musicou Pátria em Conflito, né? Sabiá, foi Chico Buarque, né? Nessa música aqui. Sabiá, vou voltar, sei que vou voltar. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e ainda lá onde eu hei de ouvir cantar uma sabiá, né? Um sabiá, mais uma sabiá. Então, o contexto que Chico Buarque escreveu, né? Exatamente no período de ditadura militar, onde ele também foi exilado, não só ele, como Caetano Veloso, muitos outros poetas, músicos, né, artistas aqui do Brasil, na época da ditadura militar, né, e ele mostra aí também, assim como dialogando com a canção de exílio, essa dor, né, esse saudosismo. Então, aqui a gente pode observar essa dor dos exilados políticos da época, mas sempre com essa ânsia, né, para retornar ao Brasil. Né? Há um diálogo com essa poesia e há algo em comum, diferente da anterior, aí, né, do João Paulo Paes, que faz mais uma ironia, certo? Então, vamos finalizar aí Gonçalves Dias, né, com essa questão da era nacional,
dentro da poesia. E nós vamos entrar agora aqui com a segunda geração. Bem, gente, a segunda geração, nós vamos trabalhar aí com Álvares de Azevedo, né? O poeta que fala da morte, de amor e de sonhos, né? Então, as temáticas desse autor, ele vai trabalhar muito com essa sedução da morte, são chamados com o escapismo, com o sonho, porque o sonho não deixa de ser um escapismo, né? Com a depressão, desejo de amor profundo, o desejo de morrer também de forma profunda, né? Então, esses poetas dessa época ultrarromântica é marcado por esses exageros de sentimentos, né? Às vezes não só um sentimento bom, mas um sentimento depressivo, um sentimento ruim também, né? É o locus horrendus, lugar horrendo, pavoroso, né? Solitário, tratando sempre a questão do sofrimento individual, né? Os espaços que eles gostam de trabalhar é a questão de cemitérios, de praias abandonadas, sempre locais de refúgios, né? Amor e Morte é o projeto literário dessa segunda geração, tá? Então, eu coloquei uma imagem aí para vocês, né? Que retrata bem Álvares de Azevedo. Descanse o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Né? Então, a gente pode observar aí, né? Um extremo subjetivismo byroniano, a temática do amor e morte, a melancolia, uma angústia muito grande, né? E há essa questão do amor carnal versus o amor convencional. Para finalizar, está aí, né? A poesia dele, que é exatamente lembranças de amor, né? Então, quando meu peito rebatar-se a friba, que o espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhe na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste pensamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cimeiro. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. Descansa o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nelas, foi poeta, sonhou e amou a vida inteira. Então, a gente pode observar aí, né, neste poema de Álvares de Azevedo, as questões da segunda geração, né, muito forte, as características do amor, do sonho, da morte, né, do saudosismo também presente, tá certo? Então, turma, eu fico por aqui, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento e vou deixar uma atividade já já para vocês aí, né? Onde vocês possam também pesquisar outros autores contemporâneos que também trabalham com essa temática, tanto da primeira geração, que é a questão mais nacional, né, ufanista, a valorização da natureza do Brasil, da fauna, da flora, se retrata essa descrição, quanto também eu gostaria que vocês pesquisarem autores, né, contemporâneos dos dias de hoje, letras de músicas, que trabalhem essa questão mais aí do ultrarromântico, para a gente fazer essa intertextualidade, esses diálogos de textos e de autores, né, de épocas lá com a cá, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até lá.